com uma ênfase maior de testes de hipóteses no contexto dos modelos lineares generalizados, né? A gente vai ver que a gente não obtém testes exatos, tá? Então, são testes aproximados, né? A gente estuda, na verdade, a distribuição assintótica de algumas estatísticas, e por meio delas é que se faz os testes de hipóteses aí, né? E também a gente tem a construção de intervalos de confiança, né? Que são baseadas nessas estatísticas, tá? Então, primeiro a gente vai tratar aí dos testes, depois a gente vai falar um pouco sobre os intervalos, né? Bom, então, assim, a gente vai discutir, né, testes e hipóteses, supondo algumas hipóteses, né? A gente vai supor, por exemplo, né, situações como essa, que nós temos uma hipótese simples, né, H0, que é o vetor de parâmetros igual a um vetor, por exemplo, um outro vetor de valores, né, numéricos, tá? Ou uma hipótese alternativa composta, né, que seria um vetor de parâmetros diferente aí desses valores que compõem esse beta zero aqui, tá? Né? Ou a gente poderia ter várias outras situações, né? Nesse caso, como eu estava dizendo, né, o beta que representa o nosso vetor de parâmetros, né, pode ser se a gente estiver pensando aí numa regressão simples, né, pode ser mais do que representando um vetor. E esse beta zero, pessoal, tá? Depois eu vou acabar até trocando. O nome não é o beta zero intercepto, tá? Isso aqui é um vetor de valores, né? Seria como se fosse o mi zero, né? Lembra de um teste de médias, tá? Seria um valor aí numérico, né? Que você está postulando, na verdade, para ser o seu parâmetro, né? Então, e aí você vai tentar confrontar essas hipóteses aqui, né? Porém, vamos tentar ilustrar isso, tá? As hipóteses que a gente pode ter. Imagina que a gente tem um modelo linear generalizado desse formato, né? A gente tem log de mi sendo a função de ligação, e esse aqui, o nosso preditor linear, a gente tem aí 4 covariáveis, né? X1, X2, X3, X4. E a gente pode estar testando hipóteses sobre elas. Então, algumas hipóteses que a gente pode testar são essas, né? A gente pode testar, por exemplo, que o vetor de parâmetros beta 1 até beta 4, todos são zeros. Ou seja, qual é o nosso interesse aqui, né? O nosso interesse é entender realmente se existe, se o modelo de regressão, se faz sentido a gente falar de um modelo de regressão aqui, né? Porque se caso a hipótese nula não for rejeitada, isso indica que, né, não existe nenhum sentido de pensar em regressão, né? Porque se todos os betas for zero, né, o único efeito aqui é do intercepto, ou seja, é do modelo nulo, né? E aí, claro, a hipótese alternativa é que esses sejam diferentes de zero. Mas também a gente não precisa ficar exclusivamente testando todos. A gente pode testar, por exemplo, né, parâmetros que tenham um interesse maior, né, tenham um certo interesse maior para certas covariáveis, né? Então, por exemplo, podemos testar esse vetor aqui, né, beta 1, beta 3, quando eles são iguais a zero ou quando são diferentes. Ou posso testar, né, de forma única, posso fazer um teste em que eu só tenho interesse em testar se o beta 2 é igual a zero, né? Então, uma hipótese, um teste mais simples aqui, em que a gente não está usando o vetor de parâmetros, né? Ou podemos também realizar esses testes, né, em que os valores numéricos, né, postulados aí não serão zero, né? Então, por exemplo, o beta 1 igual a 1, o beta 2 igual a menos 1, e assim sucessivamente, né? Então, vamos supor que no modelo a gente acredite que o beta 3 é aquele que não tem, talvez, significância, né? Então, você pode estar testando ele, mas os outros não aqui, né? No conjunto da obra. Enfim, e a gente tem várias possibilidades aí, né? Para testar hipóteses, como nós já conhecemos aí, de outros tipos de modelagem, da estatística básica, e assim vai. Né? Então,
Agora, né, quando a gente estuda, então, os modelos lineares generalizados, né, num contexto aí de inferência, a gente observa que os métodos de inferência, então, em geral, né, que vai nos dar aí as estimativas mais precisas, né, as estimativas mais acuradas, estão baseados, então, na teoria da máxima verossimilhança, né? Então, a ideia é tentar pensar, então, em estatísticas, né, ou pensar em estatísticas para que a gente possa estar formulando, então, estar construindo os testes, né, baseado na máxima verossimilhança, né? Então, a partir disso, a gente observa, né, a partir dessa teoria, que existem 3 estatísticas que são mais usualmente utilizadas para a gente testar hipóteses, né, relativa aos parâmetros do modelo. E todas essas, né, elas são, então, deduzidas, essas estatísticas, né, porque não basta só você ter uma estatística, né, você tem que saber qual é a distribuição dessa estatística, senão você não consegue fazer inferência, né? Lembra que para construir intervalos de confiança, as teses de hipótese, a gente precisa saber qual é a distribuição, né? Essas estatísticas não têm uma distribuição de probabilidade exata, né? A gente de cara não sabe qual é, mas nós observamos que elas podem ser deduzidas, então, né, de distribuições assintóticas de funções adequadas dos estimadores de máxima verossimilhança dos betas, tá? Então, elas servem aí como uma forma, uma maneira aí da gente tá trabalhando, né, tá utilizando elas, tá? Claro que ela tem as suas especificidades, né, elas têm as suas diferenças, tá? Mas, no geral, né, na grande maioria dos casos, qualquer uma delas que a gente testar, realmente vai ter um resultado aí interessante, um resultado consistente, tá? Mas claro que a gente vai discutir um pouco, né, a diferença entre elas e que cada uma delas pode ser, vamos dizer, melhor utilizada em certos casos, tá? E elas são essas 3 aqui, né? Então, a gente tem uma estatística, tá, que também é chamada de estatística de Wilks, né, que foi demonstrada, foi deduzida a partir de um teorema, né, e também ficou conhecida hoje na literatura como estatística da razão de verossimilhanças, né, porque só pelo nome, né, a estatística parte do princípio que a gente está estudando, então, a razão entre 2 verossimilhanças, a verossimilhança sob a hipótese H0, né, em que a gente tem um parâmetro a menos, se a gente pensar que H0 vai ser igual, vai ser um parâmetro igual a 0, tá, se baseando nisso, né, e a gente tem a hipótese alternativa, né, a outra verossimilhança que vai compor a razão, sendo que seria a verossimilhança sob um modelo um pouco mais complexo, né, sobre o H1, e que, na verdade, é um modelo que aquele parâmetro que está sendo testado seria diferente de 0, né. A gente tem também a estatística de Wald, né, que Wald foi um estatístico famoso aí de meados do século XX, né, e ele propôs, então, uma estatística para a gente trabalhar, tá? A gente vai observar, essa estatística é uma forma de generalização do teste T, né, da estatística T, e também é bem interessante, né? Na verdade, quando a gente aplica lá no R o summary de algum ajuste do modelo, é justamente o teste de Wald que é feito, tá? É o teste de Wald. É para os parâmetros de forma individual, tá? E também existe a estatística score ou a estatística de Hall, né? Proposto por Hall, tá? Que é baseado, então, na função score, né? Utilizando algumas propriedades assintóticas dessa função. A gente pode observar, né, que a estatística, por exemplo, de razão de verossimilhança é baseada, então, né, por meio dessa razão, a gente estuda a distribuição assintótica dessa razão. A de Wald, a gente observa que a gente acaba caindo, né,
estudando a normalidade assintótica do estimador de máxima verossimilhança. Então, tem algumas peculiaridades aí delas, né? Mas o interessante de tudo é que essas três estatísticas acabam, sob H0, caindo, né, convergindo para uma mesma variável aleatória. Então, sob a suposição de H0, né, que vai ser o parâmetro igual a alguma coisa, a gente vai considerar aqui, né, e supondo que o parâmetro de dispersão é conhecido, essas três estatísticas convergem para a distribuição Q quadrado com P graus de liberdade, tá? Em que esse P graus de liberdade, P são o número de parâmetros fixos sob H0, tá? Então, a gente observa que elas convergem, né, convergem assintoticamente para esse modelo probabilístico, né? Então, como a gente consegue uma distribuição de probabilidade, então é interessante estar usando essas estatísticas aí para estar testando nossos parâmetros, né, no modelo. Tá? Então, como eu estava dizendo, né, as três, a gente pode usar qualquer uma das três, né? Só que, assim, do ponto de vista teórico, a gente observa que a de razão de verossimilhanças, ela produz um teste que nós chamamos de teste uniformemente mais poderoso, né? Então, ou seja, é aquele teste em que a gente garante um poder maior, um teste que a gente sempre busca, né? Mas, do ponto de vista prático, a gente basicamente não vê diferenças, né, utilizando qualquer um das três estatísticas, né? Porque essas três estatísticas vão compor o teste da razão de verossimilhança, o teste de Wald e o teste score, tá? Então, como eu estava dizendo, né, a estatística de verossimilhança, da razão de verossimilhança, por ela se tratar da razão entre duas funções de verossimilhança, né, a gente acaba observando que ela pode ser descrita como a diferença da deviance, da deviance residual aí, né, entre modelos encaixados, né? Então, se você tem modelos encaixados, quando você está trabalhando, a gente sempre está observando isso. Ela é basicamente essa ideia, né? Se você tem para os modelos encaixados, em geral, se faz um teste de razão de verossimilhanças, né? Então, ela pode ser interessante nesse sentido. Já a estatística de Wald, ela é construída a partir, né, que a gente vai obter, então, a distribuição normal assintótica do beta-chapéu, né? Então, assim, é por isso que lá no R, né, se você escrever summary, você vai observar, lá vai estar o valor calculado a partir, né, de Z, mas não é Z que seja a normal exata, né, uma normal aproximada, é uma normal 0,1, mas do ponto de vista assintótico, tá? E por último, a gente tem ali a função score, que, como eu disse para vocês, ela faz parte do contexto das propriedades da função score, né? A função score é uma função, é a derivada do logaritmo, né, da função de verossimilhança em relação ao parâmetro de interesse. A gente, a partir dessa função, a gente está interessado em construir a equação, né, uma equação de verossimilhança, em que essa equação tem que ser igual a zero, né? Então, usando essa propriedade aí, é possível construir essa estatística e, consequentemente, propor o teste, né? Bom, então, assim, elas têm algumas particularidades, né? Como eu estava dizendo para vocês, né? Quais são, então, as particularidades? Se temos o interesse de testar, então, um único coeficiente, né? Ou seja, um único parâmetro aí, um beta R, por exemplo, né? Ou seja, de forma individual, a estatística de Wald, ela é a mais utilizada, né? Porque a gente já usa direto, testa-se direto da distribuição normal, né, com a distribuição aí limite, tá? Então, por isso que ela, vamos dizer, seria, do ponto de vista computacional, teórico, mais simples de se resolver, tá? Se a gente está estudando hipóteses relativas a vários coeficientes, né, se você está estudando aí os vetores de parâmetros, comparando com outro, tomando a igualdade com outro vetor de parâmetros, às vezes a de verossimilhança é mais em geral, preferida, porque você vai acabar caindo nos modelos encaixados, né, de todos os vetores ali,
tá? E a estatística score, ela é muito utilizada quando a gente está envolvendo ali variáveis categóricas e tudo mais, né? Na verdade, é mais preferida, né? Porque a score faz sentido, talvez, para trabalhar com esses tipos de variáveis, tá? Mas, de qualquer forma, as três, né, a gente pode utilizar em qualquer momento aí, tá? O R, por exemplo, como eu falei, vai soltar a estatística de Wald para a gente lá, né? Então, agora vamos falar um pouco desses testes, né? Dessas estatísticas, desses testes, né? E depois fazer alguns exemplos, tá? Então, o teste de razão de verossimilhanças é talvez um dos testes mais utilizados no contexto de estatística em geral, tá? É um teste, então, em que, basicamente, sempre se faz, né? Para você estar comparando modelos, né? Você tem um modelo com parâmetro a mais, a melhor forma de se fazer é um teste de razão, né? Desde que esses parâmetros aí, desde que esses modelos sejam encaixados, né? Então, se temos aí modelos encaixados, com certeza o teste de razão de verossimilhanças é um dos preferidos, né? Então, vamos supor L0 sendo a função de verossimilhança maximizada, né? Sob a hipótese H0, tá? Sob a hipótese H0, né? De um vetor de parâmetros igual a um vetor de valores aí postulados, né? E seja, então, L1 a verossimilhança maximizada de forma não restrita, tá? Então, vamos dizer que o H0 seria uma forma restrita, porque a gente está supondo que os parâmetros são iguais a zero, né? Então, logo, o L1 seria seria aquela verossimilhança baseada no modelo em que esses parâmetros não são, né, mais iguais a zero, tá? Então, seria a forma não restrita ou irrestrita, né? Ou seja, essa ideia é a gente permite aí que H0 ou H1 seja verdadeiro, né? Claro que todo teste de hipóteses, você está supondo H0 como verdadeiro, e aí você testa isso, né? Então, você rejeita ou não rejeita, né, a veracidade de H0, né? Tá? Então, a razão de verossimilhanças, a gente pode chamar, então, de lambda, tá? Como a razão de verossimilhanças. Como é a forma irrestrita, né? Você tem aí, a forma irrestrita, você tem mais parâmetros, né? Então, consequentemente, a gente pode supor de início, né, que a verossimilhança, o L1 é maior que o L2, né? Que o L0. Então, ou seja, essa razão será, então, um número menor do que 1, tá? Num primeiro princípio, né? Tá? Então, a gente tem uma situação dessa. Claro que a gente não vai ficar só nisso, né? Então, a ideia do teste de razão de verossimilhanças é o quê? É tentar construir algo que a gente sabe. Então, a gente pode aplicar o logaritmo aí, né, em ambos os lados, né, e tirar, então, construir, então, esse teste a partir do logaritmo, né, de verossimilhança maximizada, né? Então, ao invés da gente trabalhar com isso, né, a gente vai, então, trabalhar com essa expressão, a gente trabalha, então, com essa daqui, né? Ou seja, aplicando o logaritmo em ambos os lados, né? Você tem, então, log de lambda igual ao log de L0 menos o log de L1, né? Então, log de L0 é esse L aqui, né? Que é e L0 e L1, tá? E aí a gente faz menos 2, né? Multiplica menos 2 para a gente conseguir estudar qual que seria a distribuição. É claro que o valor negativo aqui implica que porque, claro, quando você aplicou o logaritmo, né? Como essa razão é menor do que 1, isso daqui me daria um número menor do que 0, né? Então, aplicando o valor negativo aqui, você está dizendo que essa estatística é positiva. E esse 2 entra justamente para a gente conseguir aí mostrar que essa quantidade vai convergir aí para uma distribuição conhecida, tá? Então, a estatística de Wilks, né, ou da razão de verossimilhança, é essa, né, dado por esse valor ômega, que é igual a menos 2 vezes L0 menos L1,
em que esse L0 e L1, aí, nesse caso, são as funções de log log verossimilhança maximizadas, né, sobre a restrição, L0, né, que seria um parâmetro igual a zero, e a forma irrestrita ou não restrita, que é o L1. Tá? Então, essa aqui que é a estatística, né? E a gente consegue mostrar que assintoticamente, né, ou seja, quando a nossa amostra vai aumentando, do ponto de vista da teoria assintótica, que essa estatística aqui, ela converge, então, para a distribuição Q quadrado, né, com Q graus de liberdade, tá? Então, quando a gente, supondo H0, né, sobre H0, ou seja, sobre o modelo restrito, e supondo também esse valor φ conhecido, tá? Se esse φ não for desconhecido, que a gente faz, a gente tem que estimar ele, né? Então, a gente tem que a estatística do teste vai seguir essa distribuição, tá? Com P graus de liberdade, com Q aqui, tá? Q graus de liberdade, em que Q é o número de parâmetros fixado em H0, né? E aí, né, a gente faz o teste comum, tá? Então, quando que a gente vai rejeitar H0? A gente rejeita H0 a um nível de significância aí 100 vezes alfa por cento, né? Então, por exemplo, a 5%. Se isso aqui acontece, né? Se esse valor, tá? Se esse valor da estatística calculada for maior do que o quantil aqui da distribuição Q quadrado, né? Com Q graus de liberdade e 1 menos alfa, tá? Se isso aqui acontecer, então a gente rejeita H0, né? Caso contrário, a gente não rejeita. Então, esse aí é o teste de hipótese comum. Então, aqui a gente tem aí a observação que eu já disse, né, que se o parâmetro de dispersão é desconhecido, então ele precisa ser estimado. Só que no caso do teste de razão de verossimilhanças, a gente pode observar, tá? É possível fazer isso por meio de simulação, tá, pessoal? Mas eu acho que eu não trouxe um exemplo aqui para a gente verificar isso. Mas a gente pode observar que o teste de razão de verossimilhança possui melhor aproximação para a distribuição F, né? Então, claro, se ele é desconhecido, uma das maneiras, né, é a gente estimar, né, o φ chapéu, e a gente viu pela aula passada aí as maneiras, né, que a gente pode estimar isso, e a gente vai observar que a F possui uma aproximação melhor do que a Q quadrado, tá? Então, nesse caso, é preferível usar a F daí, né? Então, essa que é a ideia do teste da razão de verossimilhanças. Então, agora a gente vai para o teste de Wald, né? Então, o teste de Wald, como eu falei, ele é baseado, então, na distribuição normal assintótica, né, do estimador B chapéu aí, que é o estimador de máxima verossimilhança para esses parâmetros, né? E ele é desenvolvido, né, essa estatística e esse teste, sendo aí uma generalização da estatística de T-Student, né? Então, foi proposto isso por Wald em 1943, né? Então, ele é o teste mais utilizado, né, novamente, quando a gente tem hipóteses relativas a um único parâmetro, né? Você quer testar se beta 1 é igual a zero ou ele é diferente de zero, se o beta 2 é igual a zero, é diferente de zero, né? Se o intercepto é igual a zero, ou ele é diferente de zero, de qualquer outro valor, tá? Então, a gente utiliza aí esse teste, né? Então, ele tem uma vantagem, pessoal, que é o seguinte, né? Que, em relação ao teste anterior, que a gente não precisa aí, então, estar calculando, né, a estimativa de máxima verossimilhança restrita, né? Então, ou seja, sobre a suposição do beta zero. Aqui a gente precisa, né? Não precisa nem falar. Aqui a gente tem que calcular essa função aqui de verossimilhança sobre esse modelo. Já no caso do teste de Wald, não há essa necessidade. A gente vai sempre pensar na questão irrestrita, tá? Então, como que é dado esse teste de Wald, tá? Então, ele é dado, em geral, no contexto dos MLGs, ele é dado em termos de vetores, né? Porque a gente está pensando de uma maneira mais geral. Então,
Pegando, vamos dizer assim, sem perder a generalidade, né? O vetor mais simples que a gente poderia encontrar seria esse, né? É o vetor que é composto por beta 0 e beta 1. Né? Então, é um modelo aí para uma regressão simples. Né? E a gente observa, e vamos observar aí que que isso daí, né, pode compor uma partição de um vetor original, tá? Você poderia pegar, então, vamos supor, vamos pensar que a gente tivesse, que isso daqui fosse uma partição, né, de um vetor aí de p parâmetros, né? Então, a gente poderia pensar cada um deles aqui como também, né, é uma outra maneira de pensar cada um deles como um vetorzinho, né, de p parâmetros aqui e de q, p menos q parâmetros aqui, tá? Então, a estatística de Wald, ela é definida dessa maneira, tá? Ela é dada por esse W, né, que é o quê? Que é a diferença entre o valor estimado menos o valor de um parâmetro, né, que a gente vai estar supondo, né, então, isso aqui é o transposto dessa diferença, vezes K chapéu, né, que é K chapéu? K chapéu é a matriz, né, de informação esperada de Fisher, tá? Que ela pode ser calculada dessa maneira, né, porque o que a gente sabe a partir de um modelo? A gente consegue extrair isso no R de forma direta, né, direta. Porque a gente sabe que o K é a matriz esperada de informação de Fisher, mas a inversa dessa matriz é justamente quem? É a matriz de variâncias e covariâncias, né, dos parâmetros, que é dada dessa forma, né, o COV do beta chapéu, tá? Aqui faltou um chapéuzinho aqui, que ela é avaliada no estimador, né, na estimativa já, tá? Então, a gente precisa extrair isso, né? Vezes quem? Vezes essa quantidade aqui, tá? Vezes, como a gente está tratando aqui de matrizes, né? Então, aqui é um vetor transposto vezes algo associado à sua variabilidade, né? Vezes beta chapéu menos beta, tá? Então, aqui, pessoal, esse beta está sendo indicado como o vetor aí de valores postulados, né? Então, essa aqui é a ideia aqui, tá? Da estatística de Wald, né? Pensando num caso aí de vetores, né? Então, a gente observa que essa estatística, sob H0 e como fica conhecido, também segue a distribuição assintótica, né? Que quadrado, e quando que vai ser rejeitado o H0? O H0 é rejeitado a um nível de significância quando a estatística calculada aí de Wald for maior do que isso, que isso aqui quadrado. Né? Se a gente pensar em um único parâmetro, pessoal, em um único parâmetro, a gente pode pensar dessa maneira, tá? Então, por exemplo, eu quero avaliar se um beta R, né, qualquer, um parâmetro qualquer, sobre essa hipótese nula, né? Então, você tem que beta R é igual a beta 00, tá? Coloquei 00 indicando que é um valor aí numérico, né? A estatística de Wald, ela é representada dessa maneira, tá? Porque aí você... isso daqui a gente conversou um pouco, pessoal, se vocês relembrarem, lá na primeira aula sobre inferência, né? Então, quando você tem um único parâmetro que você está querendo investigar, né, você pode descrever dessa maneira, né, para você tentar entender ou estudar qual que é a distribuição, então, desse estimador aqui, né? Se você está pensando no caso de vários parâmetros, de um vetor de parâmetros, você tem essa situação aqui, né? Então, essa situação segue um quadrado, e quando a gente vem para esse caso, a gente observa que essa quantidade segue, então, a distribuição assintótica, assintótica, né, uma normal 0,1, para quando o φ é conhecido. Então, você tem aqui a estimativa, né, do beta R, menos esse valor que você vai estar supondo, dividido pela raiz quadrada da variância, então, desse estimador, né? A variância desse estimador, tá?
Aí você tem esse ZW, e é justamente esse valor calculado que aparece lá no R, né? Quando a gente chama o comando summary, né? A partir de um ajuste de um modelo de um MLG, tá? Então são propostas equivalentes, né? Mas aqui a gente está pensando em um único parâmetro, e aqui a gente já está pensando num vetor de parâmetros, né? Tá? Por fim, a gente tem o teste score, né, de score, em que a gente está trabalhando, então, com o beta-chapéu, né, que é o estimador de máxima verossimilhança, sujeito aí à restrição imposta pela hipótese nula, né? Então, a estatística de Hall ou score, que é designada por SR, né? O S vem de score, né, no inglês, e o R está indicando Hall, tá? Ela é definida dessa maneira aqui, tá? Então, ela vai ser definida dessa maneira, porque é dessa maneira que a gente consegue se aproximar de uma distribuição sintótica, que seria aqui quadrado, né? Só que ela já é avaliada aqui no dentro da estimativa aí, né, do beta 00, tá? Então, você tem aqui o vetor score transposto vezes a matriz de covariâncias, né, e variâncias, tá? Avaliada no valor 00, e você tem aqui o vetor score, né, avaliado nesse ponto aí, tá? E a interpretação do teste, né, é a mesma ideia, a rejeição ou não de H0 é a mesma, né, se a estatística calculada aí é maior do que o quantil aqui quadrado, né, para um certo nível de significância, a gente vai rejeitar, então, H0, né, e supor aí verdadeira a hipótese alternativa, né. Então, o lado bom do teste score é que ele não requer o ajuste do modelo sobre H1, né, sendo, então, conveniente quando H1 define modelos mais complexos do que H0, né? Mais complexos, eu digo muito mais complexos, tá? Você passar de um H0 para um H1, já você tem uma modelagem mais, mais robusta, né? Então, aí, às vezes, vale a pena trabalhar, porque você não precisa aí estar calculando ou ajustando o modelo sobre essa suposição, tá? Então, são algumas vantagens, né, que cada um deles tem. Do ponto de vista visual, é basicamente esse esquema aqui que ilustra os testes para MLG, tá? Então, imagina aqui que aqui seria o gráfico, né? Vamos pegar o gráfico do log da função de verossimilhança, né? Aplicada aqui num parâmetro A, né? Imagina que A está associado, sob, né? Esse A seria sob a hipótese alternativa, tá? Dividido, e nesse eixo é a hipótese alternativa, né? Ou seja, aqui são os vários valores diferentes de zero que a gente pode ter. Então, essa é a função de verossimilhança, como a gente conhece, né? Aqui está o seu máximo, tá? Então, o que seria o teste da razão de verossimilhança, né, pessoal? Seria o seguinte, a gente está tomando, então, uma verossimilhança na suposição da hipótese alternativa, né? Seria dado esse valor, e você tem, então, a verossimilhança sobre H0, né? Ou seja, quando o valor vamos pensar, do parâmetro é igual a zero. Então, você tem essa outra verossimilhança aqui. E que a gente vai testar é essa distância, né? Será que essa distância é significativa ou não? Porque se ela não for significativa, a gente pode dizer, né, que o parâmetro é igual a zero, por exemplo. Mas se ela for significativa, não, né? A gente não pode garantir. O teste de Wald, observa que é uma outra abordagem, né? Você não está medindo essa distância, você está medindo a distância com relação ao quê? Simplesmente a parte restrita aqui, né? Irrestrita, né? Como a gente conversou aqui atrás, ó. Se a gente voltar aqui para o teste de Wald, ou para a estatística de Wald, né? Melhor dizendo. Vamos voltar para a estatística de Wald aqui.
A estatística de Wald que tem... vamos ver aqui. Não, tá aqui. Não, a vantagem é só de a gente não trabalhar, então, com a necessidade de calcular o estimador de máxima verossimilhança sobre H0, né, que é a forma restrita, e você observa isso na ilustração. Olha aqui, na ilustração a gente está trabalhando aqui embaixo, né, ou seja, você está pensando num A chapéu, né, e você tem um A0 chapéu que vai partir daqui, tá, que vai ser o ponto, mas a gente está trabalhando, a gente não está pensando, né, no cálculo das duas verossimilhanças, né, tanto restrita quanto irrestrita, quanto é nesse caso, que a gente está nesse caso, que é o likelihood ratio test aqui, né, que é o teste da razão de verossimilhanças, tá? Então, o teste de Wald, ele está aqui, a gente está medindo essa distância aqui, né? Esse ponto aqui estaria no máximo dele, né? Enquanto aqui, a gente vai estar o quê? A gente vai estar aproximando disso. Então, se essa distância for significativa, então, realmente, a gente vai ter uma diferença aí entre esse valor aqui, né, e esse valor que é o máximo, tá? Caso contrário, não. Caso contrário, a gente não, se essa diferença não for significativa, né, então, aí o H0 vai ser satisfeita, né? Beleza, então, assim, o teste de Wald, né, como vocês podem estar observando aí, né, então, vai medir essa diferença, né, a diferença somente sobre somente sobre a parte irrestrita do modelo, que é sobre H1, né? E quando você trabalha com o teste score, qual que é a ideia do score? Né? Veja bem, o score, ele a função score é o quê? Né? É a função, é a derivada, né? É uma derivada, né? Derivada do log da verossimilhança em relação ao parâmetro de interesse, tá? Então, ou seja, isso daqui é a ideia geometricamente da derivada, né? A ideia da reta tangente ali sobre o ponto que você está observando, né? Então, qual que é a ideia no geral do teste score, né? A ideia é o seguinte, que a partir da verossimilhança, a partir dessa função, né, score, o que a gente tem? A gente constrói as equações de verossimilhança, né, para a gente, por exemplo, conseguir obter os estimadores. E essas equações de verossimilhança, né, baseadas na função score, prevê que essa equação é o quê? É a função score igual a zero, né, ou o vetor score igual ao vetor de zeros. E aí você tira, então, os estimadores, né? Então, ou seja, esse teste score está tentando mostrar para a gente o quanto que a função score se aproxima de zero, né? Ou seja, se a função score se aproximar de zero, quer dizer que a gente está pensando o quê? Numa derivada, tá? Então, aí que vem a ideia desse ponto aqui, né? Da representação geométrica do teste de score ser assim, tá? Então, assim, são maneiras diferentes de você abordar um estudo que tem, no estudo, né, da função de log verossimilhança sobre a hipótese alternativa, né, com relação à hipótese, a hipótese alternativa propriamente dita, né, o modelo restrito e restrito, né. Então, são formas diferentes só de você abordar, né. Então, ou seja, os testes, eles dão basicamente, eles seguem a mesma linha, né, dão os mesmos resultados, bem próximos, né, pelo menos do ponto de vista de significância. É claro que os valores das estatísticas mudam, né? Mas eles são... por que eles são equivalentes, né, até do ponto de vista das distribuições? Porque a gente observa que ele parte das mesmas ideias, né? Só vistas de ângulos diferentes aí, tá? Então, essa que é a ideia, né? A gente supondo, então, essas log verossimilhanças como se fosse um H0, né? Um parâmetro alfa igual a um alfa zero, tá? Igual a um alfa zero aí. Então, essa aqui é mais ou menos a ilustração, tá? E daí a gente faz uma pausa. Então, assim, né? Aqueles são os testes, né? E a partir disso, a gente pode estar construindo esses intervalos de confianças, né? Os intervalos de confianças pensando aí nas estatísticas do teste, né? Uma ideia é você tentar inverter essas estatísticas, né? Pensando ali numa ideia de quantidade pivotal e tudo mais, né? Para você construir esses testes. Em geral, são testes assintóticos, né?
Então, não são intervalos de confiança exatos também, são aproximados, tá? Então, a ideia aqui é o quê? Por exemplo, a gente obter um intervalo de confiança de 95%, né, para um único parâmetro, tá? Um beta-K, tá? Aqui faltou um beta-K, né? Que é definido aí por um conjunto de valores beta 00. Então, a hipótese que a gente está pensando é essa daqui, né? A hipótese sobre H0. Então, um beta-K é igual a um beta 00, né? A partir desse teste. Então, ou seja, quando essa situação não é rejeitada, né? Num nível de significância de 5%. Então, a gente vai propor o teste. Então, a gente observa que o teste de Wald, o intervalo de confiança assintótico baseado na estatística de Wald, ele é direto, né? Porque para um único parâmetro, a gente tem essa estatística aqui, ó, né, de Wald. Então, isso daqui a gente pode mostrar que é uma quantidade pivotal, né? Tá? A gente pode pensar que é uma quantidade pivotal, ou seja, é algo que depende do parâmetro, é algo que depende de valores amostrais, mas a de sua distribuição não depende de um parâmetro, né, que é uma normal 0,1. Então, a partir disso, a gente pode construir o intervalo de confiança, que ele é bem parecido com o intervalo de confiança simples, né, quando a gente tem lá da distribuição normal, por exemplo, né, em regressão, tá? Regressão linear. Né? Então, você teria aqui um intervalo de confiança assintótico aqui, para esse nível de significância, né, para um beta-K, tá aqui é beta-K, baseado na estatística de Wald, é dado dessa maneira. Então, intervalo de confiança para um beta-K chapéu, né, aqui é só beta-K, tá, pessoal? Então, esqueça esse chapéuzinho, né, porque é o parâmetro que a gente está investigando, com nível de confiança gama% é quem? É a estimativa, então, aqui do beta-K chapéu, mais ou menos essa quantidade, né? E aí, aqui, né, você tem o que Z gama sobre 2 é o quantil da distribuição normal padrão, né? Então, assim, esse caso aqui é um dos mais utilizados, né? No R, como vocês vão ver, esse é o intervalo de confiança mais utilizado, o mais simples de se fazer, tá? Que é o baseado na estatística de Wald, né? Porque a gente tem que essa estatística, quando a gente trabalha com um único parâmetro, segue, então, a distribuição aí, né, normal 0,1. Então, é por isso que a gente tem esse interesse de trabalhar com a estatística de Wald para tantos testes para um único parâmetro, né, quanto um intervalo de confiança para um único parâmetro, tá? Porém, existe uma outra abordagem que a gente pode realizar pensando aí, se baseando, né, um intervalo de confiança para um parâmetro qualquer, baseado numa função, né, no contexto da função de verossimilhança perfilada, né? Então, assim, o que é a ideia da verossimilhança perfilada? Tá? Deixa eu tentar usar isso daqui, né, esse desenho para falar para vocês. Então, assim, às vezes a gente não tem como chegar nem próximo, tá, de obter uma estimativa. Dependendo do modelo que a gente use, ele pode ser tão complexo que a gente não consiga estimar ele por máxima verossimilhança, tá? Pelo método da máxima verossimilhança comum. Não tem como. Não no sentido como vamos pensar lá em inferência, né? Quando a gente pegou a distribuição gama, por exemplo, que tinha dois parâmetros alfa e beta, e nesse caso a gente tinha que fazer um Newton-Raphson, né, para tentar estimar os dois ali ao mesmo tempo. Não, é como se um dos parâmetros, né, a gente não conseguisse nem colocar em termos das equações da função score. Então a gente não teria a menor noção de quanto seria esse valor. Então qual que é a ideia aí? A ideia é o seguinte: a ideia é a gente construir o log da verossimilhança para todos os parâmetros, né, que a gente consegue, vamos dizer assim, teoricamente, estimar, e para aquele parâmetro que a gente não tem como estimar, a gente perfila ele aqui, né? Então, você coloca, por exemplo, qual que seria um campo de variação? Imagina que você tem um parâmetro θ que está variando, ele é maior do que zero. Então, você constrói
né, um conjunto de valores para θ indo de 0, por exemplo, até 500, tá? Pensando computacionalmente, tá? E você perfila, ou seja, o que é o perfilar? Você vai, então, tá variando esses valores, e para cada valor desse parâmetro θ, você está estudando a função de log verossimilhança, né, construída pelos outros parâmetros que você tem no modelo, que é possível estimar por verossimilhança, né? Então, a partir disso, você vai ter, por exemplo, um θ1 aqui, tem essa verossimilhança, um outro desse, um outro desse, um outro desse, até você atingir esse ponto, né? Então, a máxima verossimilhança perfilada é o seguinte: quando eu perfilo, ou seja, quando eu estou variando um certo parâmetro, eu vou investigar quando o log de verossimilhança é máximo, né, para um determinado parâmetro que eu estou perfilando. É mais ou menos, tá, pessoal, a grosso modo, você pensar num gráfico que você faz quando você constrói a transformação Box-Cox lá em em modelos de regressão clássico. Box-Cox, o que você faz? Você faz o log da verossimilhança, só que quem que você está perfilando? O lambda, né? E você toma aquele lambda máximo, tá? Então, é a mesma ideia, tá? Essa é a ideia da verossimilhança perfilada, né? Tá? Então, nesse contexto, é o quê? É a gente construir um intervalo de confiança, né, baseado na verossimilhança perfilada, Gina. Quem que a gente vai perfilar? Quem que a gente vai variar? Aquele parâmetro nosso de interesse. Então, eu vou pegar esse parâmetro aqui, né? Vou variar ele, né? Sob um campo de variação. Por exemplo, que campo de variação? Não sei, em torno de uma estimativa, né? Porque aqui a gente vai ter a estimativa dele. E a partir disso, dessa estimativa, a gente acaba tomando o valor máximo da verossimilhança, né? Né, ao valor máximo da verossimilhança, e pode-se construir um intervalo, tá? Então, a gente vai ver aí como que vai ser esse modelo, né? Então, na verdade, a gente considera o seguinte, né, para essa situação. A gente supõe, então, essa hipótese que vem lá do teste, né, um beta 0 igual um beta 0, 0, e esse conjunto psi aqui, dos outros parâmetros do modelo que a gente consegue estimar, tá? Isso aqui a gente vai conseguir estimar, né? Então, o que que a gente faz? Esse tipo de intervalo, ele é baseado na estatística da razão de verossimilhança, tá? Ele é baseado na estatística da razão de verossimilhança, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Para determinar, então, o conjunto de valores beta 00, né, que vai nos dar aí um intervalo que vai nos garantir que esse intervalo vai conter, né, o verdadeiro parâmetro. Então, aqui, para determinar o conjunto de valores beta 00 que compõe esse intervalo de confiança, a gente usa as estimativas de máxima verossimilhança, né, desse psi, né, variando para diferentes valores desse conjunto, ou seja, a gente vai construir lá o log da verossimilhança, só que variando esse conjunto. Então, o valor de beta 00 que eu tenho máximo, esse seria a minha estimativa pontual, e aí eu construo um intervalo de confiança a 95% aí, né, de confiança em cima dessa estimativa, tá? Então, essa que é a ideia, né? Então, esse intervalo, que é chamado de intervalo de confiança baseado na verossimilhança perfilada, ele é definido dessa maneira, né? Então, é baseado nessa suposição, porque a gente está tomando, né? A gente está tomando a situação em que a gente tem um único valor, né? Então, aqui vai ter 1 grau de liberdade, tá? Né? Que é a suposição lá vamos pensar, do H0, né? Uma situação dessa é justamente a situação em que a gente não rejeita H0, tá? Não rejeita esse teste, né? E observa que ele é baseado, então, na estatística, né, do teste de razão, na estatística da razão de verossimilhanças, né? Tá? E, a partir disso, a gente consegue construir um intervalo, tá? Então, assim, para a gente ficar um pouco mais claro, vamos trabalhar no R, né,
esses exemplos, tá? Então, um exemplo que eu vou pegar com vocês, pessoal, é o exemplo ainda da semana passada. É o exemplo lá do que nós tínhamos, né? É o exemplo lá do número de sinistros, né? Então, a gente está nesse conjunto de dados aqui, né? Que a gente tem a informação de 500 portadores de seguro de um automóvel, né? A gente tem, então, essas covariáveis, né? Que a covariável é a idade da pessoa segurada, o sexo, se o cara usou o veículo na estrada ou na cidade, o ano de escolaridade do segurado, né? E também a variável resposta aqui, que é claims, né? Que são o quê? O número de sinistros produzidos pelo segurado nos últimos 5 anos, tá? Então, aí, a gente modelou, né? A gente trabalhou, então, com esses dados, né? Só relembrar um pouco os dados, tá? A gente tem aqui os dados dessa maneira, né? Aqui tá as contagens, né? Então, se é uma contagem, a gente já pressupõe lá a distribuição Poisson, né? A gente viu que com a distribuição normal, a gente tem vários problemas, né? Tá? Só vou rodar alguns gráficos aqui, tá? Então, aqui tá a distribuição, né? A distribuição de frequências aí, da variável resposta, né? A gente estudou também isso com relação às covariáveis, tá? Né? A gente fez alguns gráficos aí e tal, né? Não vou entrar nesses detalhes agora. E a gente ajustou, né, aqui estava no modelo normal, né? Então, eu só vou rodar ele aqui, esse ajuste 1, né? Para um desencargo de consciência. Tá? E a gente acabou vendo aqui os resíduos, né? Que estavam os coeficientes. Não, era para estar aqui. Mas, enfim. Era para ter o plot, mas, enfim. Tá, daí aqui foi o modelo que a gente ajustou, né? Ó, Poisson com uma função de ligação canônica, com as 4 covariáveis, né? A gente rodou ele, tá? Aqui estava as estimativas, né? Aqui a gente tinha lá a matriz do modelo, os valores ajustados, né? Os valores preditos, que lembra que a gente conversou que a diferença entre eles é basicamente a escala, um está na escala da variável resposta, outro na escala do preditor linear, né? Da função de ligação. E aí a gente acabou vendo algumas características que a gente tem dentro do ajuste do GLM, que a gente pode estar buscando, né? Tem o summary, tá, pessoal, que a gente vai depois, hoje, falar um pouco mais dele, né? Não vou rodar ele agora. Aqui tem a matriz de covariâncias, de variâncias e covariâncias do modelo, pessoal, que vai ser essencial para a gente estar retirando o quê? Para a gente estar retirando os valores para os testes, né? Observa que tanto o teste de Wald quanto o teste SCORE necessita da variância, né? Dos estimadores, tá? Então, assim, da variância e da covariância, né? Se você pensar do ponto de vista de você estar estudando um vetor de valores e não só comparando um parâmetro, usando um teste de hipótese que você tem um único parâmetro, né? Então, vai ser essencial. Então, a gente tem que produzir aqui, ó, a matriz de variâncias e covariâncias, né? E daí a gente parou aqui, né, pessoal, em que a gente fez as estimativas para fins didáticos do parâmetro de dispersão, né? A gente sabe que para Poisson e para binomial, a gente não precisa estimar porque o parâmetro de dispersão é conhecido, ele é igual a 1. E é justamente por isso que a gente, pelo fato dele ser igual a 1, é que a gente pode comparar lá no summary os graus de liberdade aí do modelo, né, com os graus de liberdade da deviance, com o valor da deviance residual, né? Então, tanto na Poisson quanto na binomial, a gente pode fazer essa comparação. E se eles forem aproximadamente iguais, né, essas duas quantidades, a gente já começa a suspeitar que o modelo está bem ajustado, tá? Só que lembra que para a gente garantir mesmo um modelo bem ajustado é somente com uma análise de diagnósticos e resíduos, né? Então, fazendo isso, a gente obteve aí a estatística de
o phi pela estatística de Pearson, né? E pela deviance, a gente até comentou que pela estatística de Pearson é um pouco mais consistente, né? A gente vê essa aproximação aqui, tá? E foi aqui que a gente parou, né? Então, agora, a gente vai trabalhar um pouco aí a gente vai trabalhar um pouco nas inferências, né? Pensando aí nos testes de hipóteses, nos intervalos de confiança, né? Que a gente pode tirar alguma coisa sobre a qualidade do ajuste aí do modelo. Então, primeiro aqui, pessoal, a gente pode propor, ó, vamos pensar no teste de razão de verossimilhanças, tá? Então, a gente pode fazer alguns testes, né, baseado aqui, né, na verossimilhança, né? Então, a gente vai denotar, tá, os parâmetros como B, underline, e o nome de alguma coisa aí, tá? Que seriam os parâmetros beta do modelo. Só para vocês observarem quais testes eu posso fazer. Posso fazer de todos? Posso. Mas veja bem, ó, se a gente faz um summary, vamos pegar o summary do modelo aqui, do ajuste 2, né? Ajuste 2, que era da Poisson, do GLM da Poisson. Quando a gente faz o summary, a gente tem essa situação, tá? Então, no summary, o que a gente vê? É algo bem parecido, pessoal, com o summary lá do contexto de regressão, né? Porque aqui ele te dá a fórmula, que é o modelo em si, te dá aqui uma estatística um pouco descritiva, né, dos valores aí, do valor da deviância residual. E ele te dá aqui essa tabela, né, que é a tabela parecida aí com a tabela quando se faz de um modelo de regressão clássico. Então, a gente tem aqui, né, aqui a gente tem os parâmetros, ó, o intercepto, e cada um deles aqui, né, são os parâmetros associados às covariáveis, né? Né? Então, aqui, quando elas são categorias, o R toma aqui, né, por exemplo, masculino e estrada, né? Então, coisas que vocês já sabem isso lá da regressão. Beleza. Então, aqui estão as covariáveis, né? Quer dizer, os parâmetros associados às covariáveis mais o intercepto, né? Então, aqui, a gente tem aqui, ó, as estimativas dos parâmetros, né, que estão aqui, tá? Então, aqui, ó, os valores, né, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Aqui nós temos os erros padrão, tá? O erro padrão, né? O que é o erro padrão, pessoal? O erro padrão, nesse contexto, no contexto de inferência, ele é o quê? Ele é nada mais do que a estimativa, né, ele é a estimativa aí, né, do desvio padrão, né, a partir daquilo que a gente está estudando, né? Então, pensa no contexto de estimador. Todo estimador tem uma variância, né? Você tem a variância do estimador, tá? Você pode tirar a raiz quadrada disso e você tem o quê? O desvio padrão do estimador. Então, o erro padrão é justamente, né, a estimativa, né, baseada no desvio padrão do estimador, tá? Porque você já está baseando-se nisso. Então, ou seja, valores do erro padrão alto indica que esse estimador tem uma variância alta, né? E lembra que a gente nunca quer isso, porque uma variância alta de um estimador produz um estimador não muito preciso, né? Então, a gente quer, evidentemente, quanto menor é essa variabilidade, mais preciso, né, é o nosso estimador, é isso que a gente quer. Então, o erro padrão é algo que é interessante olhar isso daqui, ó. Valores pequenos deles vai indicar o quê? Que vai indicar que esse estimador é um estimador mais preciso, ou seja, com uma variância baixa. O que isso impacta nas nossas estimativas? Impacta que a nossa estimativa vai ter uma variação baixa, né? Porque é justamente com esses valores aqui que a gente constrói os intervalos de confiança baseado na estatística de Wald, tá? Então, ou seja, se ele tiver um erro padrão muito alto, isso vai influenciar totalmente nos intervalos, né? Então, tendo erros padrões pequenos, indica que as nossas estimativas, então, são, talvez, vai ter aí umas estimativas mais precisas, vamos dizer assim, né? Mais acuradas, enfim.
Então, a gente sempre quer os erros padrões aí pequenos. E lembra que o erro padrão é aquele que para a gente construir os intervalos de confiança. Então, aqui o Z calculado, né, o valor aqui, são os valores calculados das estatísticas W, né, das estatísticas W no contexto quer dizer, ou seja, o que é isso daqui, ó? Ele fez, esse daqui é o teste, né, que está sendo realizado com o beta 0 igual a 0 e o beta 0 diferente de 0, tá? Então, você tem essa estatística do teste ZW, né, que seria, cadê? Seria esse daqui, né? Seria esse daqui, tá? Então, o R aqui sendo 0, né, você tem isso, logo você tem essa raiz quadrada aqui, né, você tem essa raiz quadrada da estimativa aqui, que vai te dar o erro padrão ali, né, depois. Tá? Então, né, é isso daqui que ele está calculando, né? O cálculo dessa estatística aqui, né, vai te dar aqui, ó, 12 ponto isso. E aqui é o quê? É a significância, né? É o p-valor lá, supondo no teste de Wald, né? Tá? E para todos eles. Bom, aqui a gente poderia identificar isso, né? A gente tem aqui falando que a dispersão, né, pensando na família Poisson, tem que ser 1, né, o parâmetro de dispersão. E a gente tem aqui, ó, a deviância do modelo nulo, né, que a gente não usa, só usa em termos de comparação, né? É claro que o modelo nulo não tem sentido aqui. E aqui a gente pode estar usando, ó, por exemplo, a deviância residual, né? Se ela for aproximadamente igual aos graus de liberdade do modelo, né, que é 495, né? Por quê? Porque a gente tem 500 observações, né, pessoal? Lembra que isso é baseado, esses graus de liberdade, é o grau de liberdade baseado no modelo saturado, que é aquele modelo em que o número de parâmetros é igual ao número de observações. Nesse caso, o número de parâmetros igual ao número de observações é igual a 500, né? Como a gente tem 5 parâmetros nesse modelo, né, o beta 0 e mais 4 parâmetros das covariáveis, então os graus de liberdade dá 495, né? Tá certo? E aqui você tem, né, o número de interações e tal. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: quando a gente faz isso, o que a gente observa já de cara? A gente observa duas covariáveis que não foram significativas, ó, o sexo e os anos de estudo dos segurados, né? Então, as duas não foram significativas. Então, eu vou começar, tá? Vamos observar, então, esse teste, né? Vamos reproduzir, talvez, esse teste aqui, tá? Mas não o teste de Wald, tá? Fazendo um teste de razão de verossimilhanças para o caso que a gente vai pegar, ou seja, supondo esse parâmetro igual a 0, porque é isso que acusou aqui, né? Então, vamos supor que a gente não soubesse, e a gente, vamos pensar, eu acho que não tem diferença entre sexos, né? Para o caso do número pro caso do número de seguros, do número de sinistros. Então, vamos fazer esse teste, tá? Então, é justamente isso que a gente tem aqui, ó. Então, a gente está pegando aqui o teste de razão de verossimilhanças, e a nossa hipótese 1 é essa, ó, que H0 é o quê? É o beta, seria o beta aí associado ao sexo, né? Vamos pegar um beta, talvez o beta 3, né? A gente pegar na sequência aqui, ó, o beta 2, tá? Seria um beta 2. O beta associado ao sexo igual a 0. Tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro de tudo, né? Para a gente trabalhar para fazer um teste de razão de verossimilhanças, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte, né? Vamos voltar aqui, ó. O teste de razão de verossimilhanças, a gente tem que calcular essa estatística aqui. E essa estatística é baseada na verossimilhança do modelo completo, que a gente já tem, né? Na verossimilhança desse modelo aqui, que a gente já tem, que é o modelo que a gente chamou de ajuste 2, só que a gente tem que calcular a verossimilhança do modelo restrito, que é sob a suposição de H0. Qual que é do modelo restrito? É quando o parâmetro associado à covariável sexo é igual a 0, né? Então, para isso, então eu vou colocar aqui, ó, o ajuste sobre H0, tá? Esse AJ vem de ajuste sobre H0. Então, ó, estou ajustando um GLM em que eu não entro com a covariável sexo, tá? Okay? Se o beta 0 é igual a 0, né, não tem essa covariável. E aí você vem
e calcula aqui, tá? Beleza. Ou a gente pode fazer isso de forma abreviada, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas dá para fazer isso abreviado. Como que faz isso? Você pode pegar, então, vou chamar também, ó, esse H0, tá? Vocês podem, vou até conferir aqui, ó, H0, tá? Para vocês conferirem isso depois, ó. Ó, deu essas estimativas aqui, né? Com essa deviância residual, tá? Então, assim, eu vou chamar também esse o H0, a JH0, você pode fazer o quê? Um update, né? Dar uma atualização do ajuste 2, que foi o nome do modelo completo, né? Do modelo irrestrito que a gente teve. Qual é a atualização que a gente vai fazer? A gente vai atualizar, então, o número de sinistros, né? Você coloca um ponto aqui. O ponto significa que você está utilizando todas as covariáveis, aí coloca menos a covariável sexo, tá? Então, é algo mais simples. Porque se você tiver muitas covariáveis, você não vai ficar digitando elas toda hora, tá? Dá para você trabalhar dessa maneira. Então, você vem aqui e ajusta, né? Como você pega aqui, ó, AJ H0, vocês vão observar que são os mesmos resultados aí, tá? É o mesmo resultado, né? Então assim, né? O que a gente pode fazer a partir disso, tá? Retiro isso aqui. A gente pode, o quê? Calcular as log verossimilhanças. Como que a gente calcula? A gente pode extrair disso daqui, ó. Tá? Se você escrever esse comando, ó, log link, e o nome do modelo, você extrai a verossimilhança com os graus de liberdade. Então, extraindo a do modelo restrito, né, sob beta 0, deu esse valor, ó, menos 784,28. E você pode tirar do modelo também, né, do modelo irrestrito, tá? Ó, deu menos 784,25, ó, isso tem um grau de liberdade a mais, né, porque tem um parâmetro a mais, tá? Então, eu vou escrever isso como um valor numérico, né, só para a gente escrever o L0 e o L1. Mas já observem aqui, pessoal, ó, o L0 e o L1, né, que, olha só, os valores das verossimilhanças aí, maximizadas, são bem próximos, né? Ó, tá na terceira casa a diferença entre elas. O que dá a entender, né, que a diferença entre elas vai ser muito próximo de zero, né? E quando isso daqui quando esse valor da estatística é bem pequeno, a chance da gente não rejeitar H0 aumenta, tá? Mas vamos calcular, né? Então, a estatística de verossimilhança do teste, a gente vai entrar aqui com o ômega, né? Sendo aqui, ó, menos 2 vezes L0 menos L1, tá? Então, a gente calcula aqui. E aí, a gente tem o ômega. O ômega vai dar quanto? 0,04432. Não, 0,0443, ou seja, algo bem pequeno mesmo, como nós já esperávamos, né? Por causa da diferença entre L0 e L1, tá? Então, aí você pode fazer o quê? A gente pode fazer agora a comparação. Como que a gente compara? Olha, vou comparar a estatística do teste com o quantil daqui quadrado com o Q graus de liberdade. Só relembrando, pessoal, que esse Q graus de liberdade são o número de parâmetros fixos em H0, tá? Em H0, né? Tá? Em H0. Então, a gente vai comparar com esse quantil, né? E se a estatística W é maior do que isso, desculpa, W não, ômega é maior do que isso, então a gente rejeita H0, caso contrário, não rejeitamos. Bom, então, tá, aqui está toda uma descrição, né? A gente fala, ó, testando um único parâmetro, distribuição de referência para o teste aqui quadrado com 1 grau de liberdade, né? Com 1 grau de liberdade, tá? Né? Por que com 1 grau de liberdade, pessoal? Porque sob H0 você tem só um único parâmetro que está trabalhando lá, né? Tá? H0 é o quê? É o beta do sexo, né? Sendo igual a zero, ou seja, é um único parâmetro, tá? Então lembre-se isso, tá? Não tem que tomar cuidado para não confundir, tá? Não é fixo parâmetros do modelo, é o parâmetro que está sob H0. Se você tem um vetor de parâmetros em H0, você tem 4 parâmetros que você quer testar, então você vai
comparar isso com uma Q quadrado com 4 graus de liberdade, tá? Não é sobre o modelo aqui, é sobre os parâmetros fixados em H0. No caso, a gente tem só um parâmetro fixado em H0, que é o parâmetro associado à covariável sexo, que a gente está supondo que é igual a 0, né? Beleza, a gente vai fazer, então, comparar aí o valor crítico, né, que é com 5 graus de liberdade. Então, o valor da tabela daqui quadrado, ela é encontrada pelo quantil, né, o Q de Xi, tá? Que é o que esqui aqui, né, que é esse esqui que é o termo daqui quadrado, e aqui você vai achar o quantil. Então, na Q quadrado, você utiliza aqui, ó, o nível de significância, alfa, e você tem que falar os graus de liberdade, né? E o lower tail lá tem que ser false, tá? Na Q quadrado, né? Então, verifiquem isso depois lá, né, no help, se alguém tiver alguma dúvida, tá? E, a partir disso, a gente obtém, então, o valor crítico, né? Que é o valor tabelado aí da distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. Então, esse valor deu quanto? Ó, pessoal, 3,84. E aí que a gente faz a comparação. Ou seja, o ômega é muito menor do que isso, né? Então, ou seja, olhando aqui já, ó, o ômega é 0,04, e isso daqui é 3,84. Então, como o ômega é menor do que o quantil daqui quadrado, né, o valor crítico daqui quadrado, logo a gente não rejeita H0 sobre esse nível de significância. E o que a gente conclui? Concluímos que o parâmetro associado à covariável beta zero, associado à covariável sexo, é igual a 0. O que isso implica no contexto do problema? Que não tem um efeito de sexo, tá? Não tem um efeito de sexo para a contagem, né? Para a contagem de sinistros aí dos segurados. Tudo bem? Tá? É isso que a gente observa. Se você quiser pensar em termos do p-valor, dá para pensar também, né? Então, assim, como a gente já observa aqui, né? Como a estatística do teste não excede o valor crítico, né? Ou seja, o ômega não excede o valor crítico, então a hipótese nula, que é o que não é sem efeito de sexo, ela não é rejeitada, né, sob esse nível de significância. E o p-valor, pessoal, é calculado dessa maneira aqui, né? Então, para distribuições conhecidas, a gente consegue calcular o p-valor sem problema, né? Como a distribuição conhecida é aqui quadrado, como que se calcula? Você calcula o Q quadrado por meio disso daqui, né? Porque o que é o p-valor nesse caso? É a probabilidade, né, da variável, vamos dizer assim, da estatística, aí no caso, né, ser maior, ser tão extrema quanto possível, traduzindo em probabilidade, né, é a probabilidade, então, da estatística do teste ser maior ou igual ao valor calculado, né? Ao valor calculado aqui dessa estatística, né? Sobre um certo grau de liberdade. Então, por isso que você pega aqui esse p-ski, colocando aqui o valor da sua estatística, né? E você vai fazer isso. Quando você faz o lower point tail, você vai pegar, então, a probabilidade, por exemplo, de x maior ou igual a x, né? É justamente isso, é o p-valor. Então, calculando isso, olha quanto dá o p-valor, ó. O p-valor dá 0,833, ou seja, indicando que a gente não rejeita de fato a hipótese nula. Tudo bem? Assim como você utilizar esse comando aqui, ó. Utilizando uma nova, né, com o modelo restrito e do modelo irrestrito sob o teste Q quadrado, a gente já tem tudo isso daqui, tá? O que ele vai soltar é justamente o teste de razão de verossimilhança, ó. Então, ele solta a tabela da análise da deviance, né, em que nós temos o modelo 1, que é o modelo restrito, aqui, né? O modelo 2 é o modelo completo, vamos dizer assim, é o modelo, aquele modelo que a gente já tinha, né? Com todas as covariáveis. E aqui você tem, por exemplo, a deviance residual, né? Os graus de liberdade, tá? Da deviance residual, né? Ou seja,
não, desculpa, os graus de liberdade aí, né, baseado dos dois modelos. A gente tem os valores da deviance residual para os dois modelos, né, os valores são bem próximos. Aqui a gente tem os graus de liberdade, por se tratar de modelos encaixados, né, que é isso que vai ser realizado no teste de razão de verossimilhanças. Aqui nós temos, ele escreve deviance, mas na verdade é o quê? A estatística do teste, é o ômega, né? Olha o valor do ômega aqui, ó, 0,04432. E aqui nós temos o p-valor, tá? Então é possível trabalhar dessa maneira aqui também, né? É claro que nem sempre você pode pegar isso daqui já direto e fazer, né? Claro que pode. A questão, o interessante de você verificar, de vocês olharem, né, para essas estatísticas e essas construções, é entender, né, você está construindo a partir, a partir das estatísticas produzidas, né? Então, assim, em muitos casos, quando a gente sai das distribuições usuais, muitas distribuições que fazem parte da família exponencial não estão implementadas no GLM, né? Nem todas estão. Aí, né? Então, usando essa função aí, vou colocar aqui, ó. Se a gente pegar aí, não sei se precisa de um pacote específico, não. Então, você tem aqui, ele já faz essas deleções, né? Então, aqui você tem o modelo completo, tá? E aqui você tem, tirando, né, o primeiro, fazendo sem essa covariável, né, idade, depois sem o sexo, depois sem o uso, ou a estrada, né? Depois, então, o que a gente observa, né? Que justamente fazendo aqui ó, o sexo, esse daqui, a gente tem uma diferença, né, pelo teste da razão de verossimilhanças, tá? Mas é interessante também a gente estudar outras situações. Então, eu vou deixar como exercício para vocês testarem o H0 agora sendo um vetor, tá? E não mais esse teste aqui, né? Ou seja, qual que é o nosso vetor de parâmetros aqui? É como se fosse algo nesse sentido aqui, ó. A gente viu lá no início, eu estava exemplificando para vocês. É como se fosse algo nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. Opa. Aqui, né? Então, a gente tem, por exemplo, o beta associado ao sexo e o beta associado aos anos de estudo do segurado, né? Então, estou supondo isso igual a 0 e a hipótese alternativa é isso diferente. Então, o que tem que lembrar? Que sobre H0 muda aqui, né, o número de parâmetros fixados, são 2 parâmetros fixados, tá? Então, você vai fazer para 2 graus de liberdade. E aí, fazer esse teste, né, nisso, tá? Então, realizar esse teste, por exemplo, numa situação dessa, tá? Tá? Então, não, daí esse comando aqui no drop, né, daí já não tem essa validade aqui, né, porque aqui você está sempre retirando 1, né, você está sempre retirando 1. Talvez tenha outras opções lá, né, nessa função aqui. Aqui tá. Você tem os vários testes aqui, né? O teste, o HAL, né? Que estaria em cima do teste de score, verossimilhança, que quadrado, teste F. Né? Talvez você consiga colocar o número de parâmetros aí, ou quais parâmetros você quer para fazer essas escolhas aí, né? Mas aqui é algo tudo implementado, né? Mas o interessante é fazer na mão mesmo, tá? Para estar entendendo o processo, né? Porque podem ter certeza. Vocês não vão ter sempre essas funções no R aí disponíveis, dependendo do problema que trabalham, né? Então, é sempre importante estar sabendo construir isso também. Bom, pessoal, o próximo passo é construir aqui o teste de Wald, tá? Eu não vou fazer o razão de verossimilhança, eu vou fazer o Wald e o score, né? Porque o teste de Wald e o score são bem semelhantes, tá? Então, vamos fazer aqui, né? Esse teste aqui que eu deixei para vocês fazer
do teste de razão de verossimilhança, vamos pegar essa hipótese aqui e fazer essa hipótese no caso, mas utilizando o teste de Wald, tá? Então, o resultado do teste de Wald para cada parâmetro, a gente já observa que é observado, né, no summary, né? Então, deu um summary lá, né? Ajuste 2, ó, deu o summary. Esses resultados aqui, individualmente, são os resultados do teste de Wald, né? Agora, na mão, como que a gente vai fazer? Na mão, a gente precisa extrair algumas coisas. A gente precisa extrair, primeiro, quem são... Primeiro, a gente precisa extrair quem que vai ser o conjunto de... Né? Vamos voltar aqui para o teste de Wald, tá? Vamos voltar aqui para a estatística, né, do teste de Wald, tá? Então, quando a gente já tem um vetor de parâmetros, a gente vai estar nessa situação aqui, né? Então, para quem é essa estatística W, ou seja, a gente tem aqui a estatística do estimador, né? A gente tem aqui, ó, quem? A gente tem aqui, na verdade, né, a diferença, então, entre seria a estimativa e o meu parâmetro, né? Então, né, a gente tem isso transposto aqui a matriz de informação esperada de Fisher, né? Então, a gente tem que conhecer quem vai ser os nossos valores, né, aqui, beta 00, tá? Os nossos valores postulados aí, né? Desculpa, os nossos valores beta 00, que vai vir aí, então, de quem? Vai vir dessa estimativa, né? Nesse caso, o que a gente está supondo? A gente vai estar supondo que essas quantidades aqui, ó, são zeros, tá? A gente vai estar supondo que isso aqui, né, que esse beta que veio dessa partição é zero. Então, na verdade, o que fica aqui dentro? Fica a estimativa, né, transposta, tá? Vezes seria aqui a inversa da matriz de covariâncias, né, de variâncias e covariâncias, tá? E vezes quem? Vezes o vetor, né, das estimativas, tá? Porque eu estou considerando esses betas aqui igual a zero, tá? Então, né, a gente precisa computar. Se não, caso eu não considerasse zero, eu teria que incluir aqui, tá, pessoal? Então, ou seja, esse beta 00 vai indicar o que para mim? Vai indicar as estimativas, né, dos parâmetros que eu quero estudar, tá? Então, as estimativas, por exemplo, de quem? Do beta 2, acho aqui, o beta 4, né? Seria a estimativa do parâmetro associado ao sexo e do parâmetro associado aos anos de estudo, tá? Então, olha, se você tomar aqui, ó, o coeficiente do ajuste 2, você tem isso aqui, né? Ó, coeficiente do ajuste 2, você tem isso daqui. Então, se a gente pensar isso daqui como uma matriz, tá? Como uma matriz, eu quero retirar quem? Eu quero retirar esse beta aqui, né? E esse beta, ou seja, então, vou pegar aqui a posição, ó, 3 e 5, né? Posição 3 e 5, né? Dessa matriz, tá? E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, esse beta B00, estou chamando isso, né? E quem é o meu B00? Meu B00 é esse vetor aqui, tá? Então, estou construindo isso de uma forma de vetor, né? Construir isso. Então, essas são as minhas estimativas, né? Que de qualquer forma vão acabar caindo aqui, né? E aqui, tá? Que mais? Além disso, eu preciso calcular quem é eu tenho que saber quem que é a minha matriz de variâncias e covariâncias. Na verdade, é a inversa dela, né? Porque na estatística de Wald é o K-chapéu, né? Ou seja, é a matriz de informação esperada de Fisher avaliada, né, nessas estimativas, né? Então, eu tenho que, para encontrar essa matriz, o modo mais simples é o quê? É você calcular, então, a matriz de variâncias e covariâncias estimadas, né, avaliada nas estimativas, e obter a inversa da matriz. Então, é isso que a gente faz, tá? Então, vindo aqui, ó, se você quiser calcular, né, a gente calcula dessa maneira. Se você pegar o VCOV do ajuste 2, a gente já calculou,
né? Que é esse caso aqui, tá? Vamos, deixa eu só, se dela inteira, isso, tá aqui ela inteira, né? E aí a gente vai retirar quem? A gente vai retirar, então, opa, ixi, Maria, vai dar um pau aqui. A gente vai retirar, então, a matriz que compõe, então, essas estimativas, né? A matriz que compõe de covariâncias, então, ou seja, é uma parte dessa matriz, né, que vai estar associada a isso daí, né? Então, vai ser uma parte dessa matriz, tá? Então, fazendo isso, ó, a gente tem essa daqui. Então, essa é a matriz de variâncias e covariâncias para o vetor de parâmetros B00, tá? Então, estaria aqui sexo com sexo, né? Sexo com sexo, tá aqui, ó, o valor. Sexo com anos, né? Com anos de estudos, tá aqui. Anos de estudos com sexo, tá aqui. E anos de estudo com anos de estudo, né? Tá aqui, tá? Tá aqui, ó. Então, essa é a matriz. E agora sim a gente vem calcular a estatística de Wald, ó. Então é o quê? É o vetor transposto de beta 00 multiplicado pela inversa, né, da matriz de variâncias e covariâncias multiplicado pelo vetor B00, tá? Então, calculando aqui, a gente tem, então, aqui nós temos o quê? A gente vai ter, então, o valor da estatística de Wald calculada, né? Esse valor W aqui que a gente vai usar de comparação. Então, quando a gente calcula isso, dá um único valor, ó, que é o 0,28 aqui, tá? Que é o 0,28, né? Bom, beleza. Então, a partir disso, a gente vai fazer o teste, né? Fazendo o teste, pessoal, o que a gente tem? Fazendo o teste, a gente tem o seguinte. Então, o teste agora vai ser um teste aqui quadrado com 2 graus de liberdade, né? Por que 2 graus de liberdade? Porque os parâmetros, os graus de liberdade fixos sobre H0 são 2 parâmetros, né? E aí a gente vai fazer com 5%, então calculando aqui o valor crítico, ó, isso dá 5,99, né? 5,99. Então, como o valor da estatística do teste não excede, né, a hipótese nula, que aqui é considerando sem efeito de sexo e sem o efeito aí da escolaridade, né, ela é rejeitada, né, no nível de significância de 5%, porque o W é menor do que 5,99, né, então a gente cai aqui, ó, como o W é menor que 5,99, então a gente não rejeita H0, tá? Então, se você quiser calcular o p-valor, calcula-se também o p-valor, aqui utilizando o valor encontrado da estatística W, só que com 2 graus de liberdade, né? Então, calculando o p-valor, ó, ele dá 0,86, tá? 0,869 aí. Só que é possível, pessoal, fazer isso daqui, né, mais rápido usando a função WALD-test, tá? Então, tem uma função aí, o WALD-test, que vai estar nesse pacote aqui, ó, o LM-test, né? Então, observe que aqui em cima eu listei uma série de parâmetros, de pacotes que a gente pode estar utilizando aqui, né, nesses comandos que eu estou passando para vocês, e aqui tem o LM-test, né? Então, é o que a gente pode estar utilizando, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente tem que o quê? Fazer um update, né? Então, aqui a gente vai fazer o update, ó, então é o ajuste sobre H0, tá? Vou colocar H00 para diferenciar daquele outro. Eu acho que eu não vou mais utilizar... eu não vou mais utilizar isso aqui depois dos intervalos, tá? Mas, bom, vamos deixar aqui, né? Eu vou colocar um 00 só para diferenciar daquele outro, né? Então, vamos fazer um update agora. É a mesma coisa, né? Do ajuste 2, que é o modelo com todas as covariáveis. Então, aqui eu tenho claims, né? Que vai estar linkado
tem que colocar esse ponto, né, que o ponto indica que eu vou estar ajustando com todas as variáveis, menos sexo e menos o ano, os anos aí de escolaridade, tá? Então, eu faço aqui esse ajuste. Se você observar, rodar aqui você vai ter, ó, que tá o ajuste com somente duas covariáveis, né, agora. Você tem aqui a deviância residual, tudo mais. E aqui você faz o wald test. No wald test, então, ele vai comparar, então, o ajuste, as estimativas aí desse modelo, tomando do modelo completo, né, aí, e sob o teste Q quadrado, tá? Então, vem aqui. E aqui a gente tem, ó, né, então a gente tem a mesma ideia que a função ANOVA, né, para o caso do teste da razão de verossimilhanças. Ó, você tem o modelo 1, que é um modelo sem o efeito de sexo e sem o efeito da covariável, da descolaridade. O modelo 2, que tem todas as covariáveis. Então, você tem aqui, ó, os graus de liberdade, né? Os graus de liberdade comparando com o modelo saturado. Tem-se o grau de liberdade dos modelos encaixados, né? Que são 2, né? A diferença desse para esse são 2 graus de liberdade. E tem aqui o teste. Você tem aqui a estatística do teste, né, de Wald, 0,2807, que foi o que a gente encontrou, né, o W aqui, 0,2807, e você já tem o p-valor, né, 0,869, tá, que foi o que a gente encontrou aqui, 0,869, o p-valor, então indicando que que realmente não existe o efeito de sexo e de escolaridade aí para o modelo, tá? Então, você está fazendo o teste aí. Então, aqui um outro exercício, tá, pessoal, para vocês aplicarem o método de Wald, mas agora supondo sem efeito de sexo e sem efeito de idade. O que será que vai acontecer? Tá? Então, tentem fazer aí isso, né? Esse caso aí, tá? Pessoal, então, assim, só para a gente terminar esse bloco, vamos dizer assim, vamos olhar os intervalos de confiança, tá? Então, os intervalos de confiança, a gente vai fazer, então, primeiro, assim, antes de ir para o intervalo, alguma dúvida aqui nesses comandos, pessoal, do teste de Wald? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Beleza. Então, pessoal, aqui a gente vai ver o seguinte, ó. Só para a gente encerrar, os intervalos de confiança. Então, primeiro, vamos trabalhar com o intervalo de confiança assintótico baseado pelo método de Wald, né? Ou seja, esse intervalo de confiança aqui, ó, que é o mais comum, tá? Esse aqui, que é o mais comum no contexto dos GLMs, né? O intervalo de confiança assintótico baseado nessa estatística. Ou seja, a gente precisa simplesmente das estimativas dos parâmetros, né? A gente precisa saber quem é o quantio da normal e a raiz quadrada, né, da variância dos estimadores aí dessas estimativas, né, que vai nos dar, quem que vai nos fornecer isso? A matriz de covariâncias e covariâncias nos fornece, tá? Então, olha só, eu vou chamar aqui, né, então vamos obter um intervalo de confiança para a idade, né, tá? Então, para a idade, ele é o segundo, né? Então, olha como que a gente pode obter. Eu vou chamar aqui de beta chapéu, tá? Que é a nossa estimativa. Então, vou usar aqui esse comando, no coef, né, que vem de coeficientes, pelo ajuste completo, tá? Porque, claro, a gente está fazendo o intervalo de confiança do modelo, tá? Que a gente ajustou, né? E como é o segundo, né? Vocês podem observar isso, né? Faz o ajuste aqui, né? O ajuste 2. Aqui, né? Então, aqui seria o primeiro coeficiente, o segundo coeficiente, tá? Então, seria esse valor aqui, né? Então, quem que seria o beta chapéu? O beta chapéu é o valor aqui, menos 0,058, tá? Aí, agora, a gente vai encontrar quem que é, a variância dele, tá? Quem que é a variância baseada nesse estimador, né? Que, claro, que vai nos dar aí um valor único
porque a gente vai avaliar isso na estimativa do beta-chapéu. Então, se a gente calcula aqui a matriz de variâncias e covariâncias para o modelo, a gente tem isso daqui. Qual que é o valor que a gente vai obter? A gente tem que obter, a gente tem que estar buscando da idade, então a idade está onde? Ó? A idade está aqui e ela está aqui, né? Então está na segunda linha e na segunda coluna, ó. É exatamente esse valor, tá? A segunda linha com a segunda coluna, por isso que eu coloquei aqui 2, 2, né? Então a gente retira isso, né? E vai dar o valor aí, esse valor aqui, que é o valor, então, da variância estimada aí, né, nesse ponto, tá? Que é justamente esse aqui, na matriz de variâncias e covariâncias. E aí a gente já constrói o intervalo. Então, ó, o intervalo de confiança para a idade, a 95%, né? Vou colocar aqui um C, ó, você tem, então, a estimativa, né? Menos 1,96, né? Porque se é 95%, a gente sabe que o quantil normal já é esse valor, né? Nem precisa buscar no R, tá? Vezes quem? A raiz quadrada, então, do valor da variância estimada, né? Então, que é justamente isso que nós temos aqui, tá? E o outro ponto é o que? É a estimativa somada, essa quantidade aqui, né? Que vai nos dar os limites do intervalo. Então, calculando isso, ó, né, a gente vê que o intervalo de confiança para a idade a 95% é esse daqui, ó. A idade está entre menos 0,0, né, o parâmetro, né? Menos 0,068 e menos 0,004, tá? Esse que é o valor. Mas a gente pode fazer como umas formas alternativas, né, pessoal? Ó, como que é a alternativa aí no contexto dos GLMs? Você pode pegar esse comando, ó, confint.defull, né, colocar o seu ajuste, né? A gente pode usar essa função aqui, ó. Você que tem que colocar quem que é o seu modelo, qual é o parâmetro que você está avaliando e qual que é o nível de confiança, né? Então, fazendo isso, ó, ele te dá aí, ó, o mesmo intervalo, né? A aproximação lá tá lá bem no finalzinho, é o mesmo intervalo. Só relembrando, né, pessoal, que pelos intervalos de confiança é possível a gente observar se o parâmetro ele é significativo ou não, tá? Já vamos conversar isso com vocês. Ó. A gente pode pegar aqui no caso em que o mesmo parâmetro idade, mas aí eu estou pegando aqui com um nível de confiança 99%, e a gente tem esse outro aqui, né? Lembra, o intervalo vai ser um pouquinho maior, né? Para esse caso aqui. Ou, se você não colocar qual que é o parâmetro que você quer, ele vai listar de todos os parâmetros, né? Então, confint aqui, defull, né? A 95%, ó, ele lista todos aqui, tá? Então, tem lá do beta 0, do beta 1, do beta 2, tá? Todos. Bom, pessoal, como que a gente pode observar? Como que a gente pode saber, só olhando para isso daqui, imagina que você não tivesse feito os testes de hipóteses. Como que a partir disso eu posso entender, eu posso observar que o parâmetro é significativo ou não. É o seguinte, como eu estou comparando, por exemplo, o parâmetro igual a zero ou o parâmetro diferente de zero, se o parâmetro tiver contido no intervalo, se o zero tiver contido no intervalo, quer dizer que a hipótese nula, né, vai ser não rejeitada. Ou seja, quer dizer que o parâmetro não é significativo. Então, aqui o zero está contido? Não. O zero está contido aqui? Não. O zero está contido aqui? Está. Tá? Veja que sexo não foi significativo. O zero está contido aqui? Não. O zero está contido aqui? Está. Esse aqui também não foi significativo. Tá? Às vezes, pessoal, a gente tem um interesse de, ao invés de tratar o intervalo de confiança direto, a gente estuda o ESP, né, o ESP da idade, porque é estranho você falar, né, para tentar tirar alguma interpretação ali do ponto de vista negativo. Então, às vezes, a gente exponencializa, tá, para tentar estudar, então, aqui o parâmetro, né,
vamos dizer, na unidade de medida aí, né, nas idades, tá? Um outro caso que eu conversei aí com vocês é o caso da função monótona. Monótona, é o caso da construção do intervalo de confiança baseado no perfil da verossimilhança, na verossimilhança perfilada, né? Então, só vou mostrar para vocês, tá, pessoal? A gente usa mais esse com grande frequência, mas existe essa outra possibilidade, né? Então, a outra possibilidade é a gente o quê? A gente tomar essa suposição, construir, né, a partir da estimativa pontual, por exemplo, do valor do parâmetro, construir um conjunto de valores para beta 00, né, e tentar variar isso em termos da função de log verossimilhança dos outros parâmetros do modelo, né? Então, isso é chamado da log verossimilhança perfilada, e a partir disso você construir um intervalo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu vou construir aqui um grid, né, que eu vou estar variando, então, né? A ideia é o quê? A gente está, né, vamos voltar naquele desenhozinho lá, né, pessoal? A gente está variando, então, o valor, o parâmetro, o beta da idade, tá? Da covariável idade aqui. Tá? Então, eu vou construir um grid, tá? Por que eu vou construir assim? Porque qual que é a estimativa desse parâmetro? É esse beta chapéu aqui, né? Da idade, ó. A estimativa dele, ó, tá em menos 0,05. Então, eu vou construir um grid, tá? Para a gente avaliar a verossimilhança entre menos 0,08 e menos 0,035, né? Então, vamos variar, vamos construir um conjunto de valores aí, ó. Olha, esse conjunto de valores está aqui, ó. Tá? Então, está aqui esse conjunto de valores aí, né? Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Para cada valor, então, do parâmetro, da idade, né, para cada valor do parâmetro, nesse grid, então aqui está o grid, a gente vai, o grid de valores, né, vamos dizer, de estimativas. Então, para cada um deles, a gente vai ajustar um GLM, né, só que vai estar fixando, a gente vai fixar a idade, né, porque a gente não quer a idade, na verdade, a gente vai estar perfilando. Então, no modelo, a gente tem que fixar ela. Como que a gente fixa isso? Por exemplo, se eu fixar, por exemplo, ó, a idade como a estimativa como menos 0,05. Como que eu tenho que fixar isso, né? E aí eu calculo um log de verossimilhança para isso fixo. E vou fazendo isso para todos os casos até eu construir, né, para cada valor desse eu construir uma verossimilhança, é isso que eu quero para fazer o gráfico. Mas como que eu faço isso no R? No R, eu faço utilizando essa função aqui, ó, essa função chamada de offset, tá? Então, assim, pessoal, quando a gente estudar dados de contagem com mais detalhes, né, que a gente vai estudar Poisson, tal, e só o ano que vem, a gente vai falar do offset, que é um termo que a gente tem, que é um termo que a gente tem que incluir no parâmetro, tá? No modelo, mesmo ele não tendo associado a uma covariável, é um termo fixo, tá? Que vai estar no modelo, o offset. Então, a gente vai ainda comentar com ele. Então, assim, como que a gente entra? A gente entra dessa maneira, ó. Então, eu construo um offset dizendo que esse valor de 0,05 eu estou associando, né, a covariável idade. Então, veja, eu estou pegando menos 0,05, que seria o meu beta, né, o meu beta 2 aí, né, o meu beta idade, multiplicando pela covariável idade, como é no modelo, só que fixando isso. E o que fixa isso dentro da função do GLM? É o offset, tá? Então, esse valor vai estar fixo e os outros não, né? A gente vai fazer uma nova estimativa e isso vai me dar uma verossimilhança, tá? Então, fazendo isso, ó, isso me dá uma verossimilhança, né? Então, ou seja, se eu pegar aqui a palavra ajuste, né? Olha só, o ajuste me deu que esses valores aqui, né? Eu não preciso colocar o valor da idade porque ele está fixo em menos 0,05, tá? E ele me deu, ó, usando o log link do ajuste, ele me dá, então, ó, a log verossimilhança
maximizada para um parâmetro B igual a menos 0,005, né? Só que agora a gente tem que aplicar isso para todo o grid, né? Eu tenho que aplicar para todo esse grid aqui, não só para uma. Ou seja, para cada um desse valor, para cada valor de verossimilhança, desculpa, para cada valor de estimativa aqui, né, do beta-idade, eu vou produzir um valor de log verossimilhança. Então, como eu vou fazer isso? Usando uma funçãozinha, criando um for aqui. Então, eu crio um for, tá? Um vetor aqui de verossimilhanças, que vai de 1 até o tamanho do grid, né? Tomando, então, a idade, eu vou usar o beta da idade e o ajuste nessa maneira, e usando o ajuste de verossimilhança, né? E depois retornando os valores aqui, né, nesse vetor, que são os valores das verossimilhanças ajustadas, tá? Então, depois eu peço para vocês darem uma olhada aí com mais calma nisso, nesses comandos aqui. Vim aqui, ajustei. Né? Aqui em comentário está escrito o que faz o argumento offset, né? Acrescenta um termo correspondente ao preditor linear do modelo a ser estimado. Então, isso é realmente muito utilizado quando a gente está trabalhando com dados de contagem, tá? Então, a gente vai entender ainda quando utilizar um offset dentro do modelo, mas isso vai ficar mais para o final da disciplina. Né? Então, ou seja, rodando isso, ó, a gente tem aqui no vetor vet_log_link, a gente tem os valores da função de verossimilhança para cada um desses valores aqui dos parâmetros, ou seja, quando eu estou perfilando, estou variando o beta da idade, eu estou produzindo quem? Eu estou produzindo várias verossimilhanças, né? Então, agora, o que basta a gente fazer? Basta agora calcular a estatística do teste de razão de verossimilhança para cada uma delas, né? Então, calculando essa estatística do teste e fazendo um plot aqui, né? Então, vou fazer um plot, tá? Um plot em que a gente vai ter esse termo aqui, né? No X, no eixo das abscissas, é o valor perfilado, e no eixo das ordenadas são os valores de verossimilhança para cada um dos valores perfilados, tá? Então, olha só como que vai ficar o gráfico de perfil, o gráfico da verossimilhança perfilada, pessoal, ó, fica dessa maneira aqui, tá? Dessa maneira aqui. Ou seja, para cada valor que eu estou variando de valores possíveis, né, de estimativas, o beta da idade, eu tenho uma verossimilhança, ó. Tá? Tá aqui, ó. E, claro, o nosso interesse está onde? Na máxima verossimilhança, né? Na máxima verossimilhança perfilada, tá? Então, isso daqui, né, é melhor escrever de outra maneira, tá? Isso daqui é a log, não é a log verossimilhança, é a log verossimilhança perfilada. Né? Então, é a log verossimilhança aqui perfilada, tá? Então, ou seja, a gente estuda, então, a estimativa do parâmetro, pessoal, a estimativa do parâmetro quem? É a estimativa da log verossimilhança perfilada, né? Ou seja, onde vai ser ao máximo, que é justamente no valor menos 0,053, que é da estimativa, né? Tá vendo? É isso daqui. É o máximo. Então, agora a gente vai construir um intervalo de confiança em cima dessa ideia aqui, né? Então, se vocês olharem aqui, como que a gente constrói o intervalo? O intervalo é construindo baseado, né? Baseado nessa suposição aqui, ó, de que o valor crítico aqui, né? Esses valores da estatística da razão de verossimilhança, né? É menor, né, do que esse valor aqui com 1 grau de liberdade é um nível de confiança, tá? Então, nesse caso, para a gente, o que a gente vai ter, ó? O intervalo, então, tem que conter os valores, né, que estão dentro dessa suposição, com 1 grau de liberdade é o valor 3, o valor crítico do Q quadrado 3,84, né, e a gente vai, então, obter aí com um 95%, tá? Então, aqui, primeiro eu vou construir um A-B-line aqui, de um valor de verossimilhança a 95% aqui, tá? Então, fazendo isso, ele dá bem aqui, ó, pessoal. Ele dá bem aqui, né? Então, aqui,
esses pontos aqui nos dariam os pontos associados aos pontos a 95%, né? A gente divide por 2, tá? Para a gente obter, né, o intervalo aí. E aí a gente pode calcular, tá? A gente pode também fazer, pessoal, para a gente ter uma ideia, né? Assim, para fins ilustrativos, tá? Porque aqui a gente teria que fazer isso na mão, né? A gente pode pegar, então, e fazer, ó, com esse comando, tá? Então, tem esse comando, que é a função confiinte, tá? Então, o confiinte.defull me dá um intervalo de confiança baseado na estatística de Wald. Só o confiinte me dá baseado no perfil de verossimilhança, tá? Então, se você faz isso, ó, a gente tem aqui, ó, para a idade é 95%, né? Ó, a mesma ideia, ó, tá vendo? Esse aqui, né? 99%. E aqui para todos, tá? Então, esse aqui seria para todos perfilado, a verossimilhança perfilada. Se você quer ver para fins ilustrativos, a gente pode criar aqui esse daqui, né? O que ficaria no gráfico, que é esse aqui da idade, né? Ó. Na idade, então, ficaria dessa maneira, ó. Tá vendo? Então, esse aqui, ó, é o intervalo de confiança, né? Então, você pega aqui, ó, 95%, ó, é o intervalo de confiança, do ponto de vista visual aí, né? É o intervalo de confiança, então, para o parâmetro da idade, né? O intervalo de confiança perfilado, né? Ou da verossimilhança perfilada. Tá? Aqui tem uns gráficos de efeito, tá? Que a gente pode, às vezes, estar estudando, né? Aqui tem um terceiro exercício para a gente estudar, né? Obter aí do sexo agora, né? Mas a gente pode, às vezes, construir gráficos de efeitos, tá, pessoal? Isso aqui é sempre interessante quando a gente tem covariáveis, ó. Construir alguns gráficos de efeito em que a gente constrói a variável resposta em relação às covariáveis, né? Claro que algumas são categorias, né? Mas aqui está na escala da função de ligação, a gente pode fazer dessa outra maneira, ó, colocando um type response, para ficar na escala da função da variável resposta, né? Ficando assim. Então, ó, o que a gente observa? Que realmente parece ter um efeito, ó, quando a gente estuda o número de sinistros com relação à idade dessas pessoas. E parece também ter um efeito quando a gente estuda, por exemplo, o número de sinistros, quando está variando, por exemplo, se o carro está na cidade para a estrada. Mas parece não ter muito efeito, muita diferença em relação ao sexo, em relação aos anos, né? Então, ou seja, isso daqui poderia ser interessante o quê? Ser utilizado ali na parte descritiva, né? Na parte descritiva seria interessante, quando for fazer a análise exploratória dos dados, tá utilizando esse gráfico de efeitos aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, aqui tem continuação disso na parte de predições, mas isso a gente vai falar lá para frente, tá? Talvez quando a gente falar um pouco de predições, a gente volte nesse conjunto de dados, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês de teste de hipóteses, né? Intervalo de confiança.